Então, pessoal, estamos de volta. Ó, nessa parte, nós vamos conversar mais sobre mentalidade, entender melhor o porquê, por exemplo, o Ethereum se tornou, né? Não foi, se tornou a segunda moeda, criptomoeda principal desse universo. Como eu tinha dito antes, o Ethereum ele teve um projeto muito inovador. Ele permitiu que através dele fosse criado outros tipos de criptoativos, de contratos, que servem para tudo. Por exemplo, você pode fazer uma locação de imóvel, um contrato de locação de imóvel via blockchain, sem problema algum, com prazos, datas e tudo. Por que, que o governo não curte muito essa ideia? Porque você não vai ficar pagando todas aquelas taxas, impostos. Imagina, você pode criar até um site de licitações, por exemplo. Ou seja, sim, a blockchain ela não serve só para fazer criptoativos, graças ao Ethereum, ao projeto do Ethereum. Isso fez com que ele tivesse muito sucesso. Imagina que na licitação, 3 pessoas, 3 empresas vão lá, dão o número das carteiras dela. Vocês vão aprender mais para frente, né? Os que seguirem no curso. Dão o número das carteiras dela para o governo e lá vai ser feito um leilão, né? Digamos assim, meio que como um leilão. Quem oferecer o menor custo para o governo, por exemplo, para oferecer tal serviço, ganha de maneira descentralizada, transparente, todo mundo pode ver. Não tem como ter roubos, golpes, entendeu? Sonegar, sumir com dinheiro. Não, é simples, está ali, está visível. Todo mundo que está ali, os mineradores vão validar, está tudo certinho. No Brasil, se eu não me engano, há 2 anos atrás, a última vez que eu vi, a gente pagava 44% dos nossos ganhos, salário e tudo mais, em impostos. Imagina que com criptoativo você tem um mercado que aceite o criptoativo, tem uma loja de roupa, tem planos de saúde, hospital, descentraliza, sai da mão do governo, não se paga mais tanto imposto. E é isso que no mundo todo, o governo do mundo todo não quer que aconteça, né? Pelo menos não de forma tão rápida. Então eles começam a disseminar um monte de informações enganosas a respeito do criptoativo até que eles possam se estabilizar. Hoje, se eu não me engano, a última notícia que eu vi, os Estados Unidos tinha 50 mil bitcoins, a China tinha 30 mil, aí começa a guerra entre eles, porque eles sabem que é inevitável. Então eles querem ser a maior economia nisso também, né? Nesse universo também, para poder estar ali de uma certa forma comandando. Então se criando várias leis, regras, porque esse é o medo deles, não ter como controlar esse mercado. Imagina, se você pode comprar tudo, se empresas pagarem o teu salário com o criptativo, você conseguir no mercado é uma coisa direta, você não vai ter que pagar tantos impostos. O imposto fica mais fim, mais para o mercado que vai ter que pagar. E a moeda fiduciária não vai ser tão usada, a moeda fiduciária como o real, né, o papel moeda, o dólar. Então, existe toda essa preocupação. Essa é a realidade. Então, cada vez que sai um golpe, eles fazem um estardalhaço, como aconteceu no Rio de Janeiro, na região dos lagos. Ah, o rei do Bitcoin. Nada, o cara fazia uma pirâmide, não tem como. O criptoativo você pode comprar e pode vender ele na hora que você quiser, descentralizado. Não tem como ninguém te oferecer 10% e eu vou provar isso matematicamente. Oferecer um lucro mensal de 10% não existe isso. O preço da moeda pode cair 30%, 40% amanhã e subir 60% no outro dia. Não tem como você prever, é descentralizado. Você tem que ter controle, conhecer o teu investimento para que ninguém te engane. O teu investimento tem que estar na tua mão. Então, quando alguém comete um golpe que fica grande, os governos eles botam isso em estardalhaço.
para tentar retardar o máximo possível o crescimento desse mecanismo de pagamento. É interessante. Imagina o governo do Brasil fazendo uma licitação com criptoativo. Tá de brincadeira, né? Ninguém podendo dar aquela mordida. Não existe isso na cabeça deles. Mas, infelizmente, a realidade é essa. Você pode fazer uma infinidade de coisas com o criptoativo. É realmente seguro. Você pode ver todas as transações, é público, é aberto. E tem que ser validado por muitas pessoas. Não tem como ser manipulado. E esse projeto que foi inovador, feito pelo Vitalik, que era um garoto, acho que tinha 22 anos na época que criou, foi o que permitiu tudo isso nesse universo de blockchain. Por isso o Ethereum é o segundo. Quando a gente vai ver todo o montante dos mercados na própria CoinMarketCap, CoinGecko, você vai reparar que geralmente 50% desse montante, do dinheiro que está dentro do mercado do criptoativo, geralmente ali, sempre ali em torno de 45% a 50% é Bitcoin, geralmente ali de 20%, 18% a 30% está no Ethereum. E depois vem os outros criptoativos. Então, quanto mais desinformação dentro disso, mais atraso tem nessa evolução. E é isso com que os governos contam. Não estou sendo conspiracionista, não é nada disso, é um fato, é realidade. Qualquer um pode ver isso. E toda essa estrutura fez com que essa moeda tornasse o Ethereum e o próprio Bitcoin, que ele, como dito antes, o projeto do Bitcoin era se tornar uma moeda descentralizada. Ele concluiu o projeto dele. E o Ethereum era trazer essas formas de qualquer empresa poder trabalhar com esses contratos. Ele cumpriu, e isso sim fez com que desse muito dinheiro e pessoas ficassem ricas. Não foi porque era uma criptomoeda, não foi porque apareceu do nada, porque era inovador, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? E a luta é essa, a guerra tem sido em torno disso. Se vocês repararem, o Bitcoin, ele foi lançado, o próprio Bitcoin, ele foi lançado, isso vai estar no material que vocês vão poder baixar, vocês vão poder ler, que eu evitei ficar lendo para não se tornar uma coisa robótica. O Bitcoin foi lançado em 2009, sua primeira transferência, né, foi também, né, em 2009, e em 2010 foi feita a primeira compra, que foi as pizzas, mas ele só teve a sua primeira alta mesmo, absurda, em 2013. Em dezembro ele chegou a cerca ali de $1.200. Ali já tinha deixado muita gente rica, até o próprio cara da pizza já estava rindo à toa, se ele tivesse aqueles 10 mil bitcoins. Eu acho que em janeiro ele estava com $13 e aí em dezembro ele bateu 1.200. O Ethereum é a mesma coisa, o Ethereum foi lançado em 2015. A sua primeira alta foi em 2018, eu não me lembro agora se foi em dezembro também, que ele bateu em torno ali de $1.400. Então você está entendendo que existe um processo de maturação, que aí vem esses caras, né, que vendem o cursinho online, de trader, disso tudo. Cara, vou desmistificar isso tudo. Falando, não, ganhe o seu primeiro milhão no ciclo, porque existe um ciclo. Não, existe um ciclo de projeto. E não é dessa forma que eles falam, que agora vai vir um próximo ciclo. Pelo amor de Deus, existe o ciclo do projeto. A maturação, o apoio à comunidade. É todo um processo. Não é basicamente só por ser uma criptomoeda. Nós temos hoje diversas pessoas usando isso como meio de dar golpes mesmo. Até porque o cara vai lá e cria um curso de trade. Outra coisa, trade é feito para empresa. Pessoas fazendo trade tem que ter muito dinheiro. Que também vou demonstrar isso tudo. Não é da forma que se fala. Até porque se ele ganhasse tanto dinheiro assim, ele não estava fazendo um curso na internet, gente. Ele estava fazendo trade. Tá entendendo? Esses joguinhos de assista vídeo, isso e aquilo, jogos online. Claro, né? Infelizmente, tem pessoas que estão no desespero, eles se aproveitam disso. Que até parece que alguém
tenham esse conhecimento de lá desenvolver um jogo, ou uma empresa paga alguém para desenvolver um jogo para fazer você ganhar dinheiro. Não faz sentido para uma empresa isso, né? Tem que existir um interesse por trás disso. E eu não acredito que você vai jogar um jogo online que vai te deixar rico. E não é fazendo trade, que nos cursos eles te vendem por R$ 5.000, com uma taxa ali que eles vão te ensinar a usar uma taxa de 0,8%, que você também vai ficar rico. Só para você tirar o dinheiro que tu pagou no trade, meu irmão, é complicado. É complicado. Mas mais para frente a gente vai estar falando melhor sobre isso. A cultura também do Brasil não ajuda. Não ajuda. Nós temos uma cultura muito complicada, que você vê até que é aquela, você vê até chefes de família caindo nisso. São homens honrados, direito, que é a facilidade, é o imediatismo, é o pra já, e também o desespero devido, né, a diversos problemas na economia, em todos os setores. Faça com que a pessoa se traia. É comum, infelizmente, né, hoje mesmo, mais no passado você tinha que fazer uma vistoria de um veículo, se tu não deixasse R$ 50 para o cara que vistoriava teu veículo, tu estava arrebentado. O cara ia inventar 50 mil problemas. E é isso para tudo no Brasil. Homens de bens até, chega a ser cultural. A pessoa não sente nem que está cometendo um crime ou que está errada. Porque foi ensinado assim. Que tudo tem um macetezinho, que tudo tem. E é essa mentalidade que tem que se quebrar. Muitas pessoas eles falam muito de 1 milhão. Se você parar para pensar legal nessa história de 1 milhão, 1 milhão hoje em dia, claro, cresce o olho de todo mundo. Pô, 1 milhão. Muda a vida de alguém? 1 milhão realmente muda a vida de alguém? Vai dar uma melhorada. Eu fiz várias pesquisas, né? Todo projeto tem que fazer várias pesquisas. Você faz uma pergunta para as pessoas: se eu te der 1 milhão hoje, o que você faria? Primeiro colocado, síndrome do Papai Noel. O cara quer ajudar a família toda. Segundo, geralmente, é casa. O cara, não, vou comprar uma casa para mim, junto com a síndrome do Papai Noel. Terceiro é um carro, dívidas. Então, quer dizer, se você for analisar legal, 1 milhão, vai comprar uma casa hoje, aí no mínimo, um micro apartamento, tu vai pagar R$ 140.000, no mínimo. Aí tu compra um carrinho, teu padrão de vida aumenta, um colégio melhor para uma criança, um plano de saúde, isso eu dou 1 ano e meio, 2 anos, tu tá quebrado. Pode ter certeza disso. Ter 1 milhão te ajudou, mas não vai mudar a tua vida. A primeira coisa que os caras sempre pensam, a maioria, grande esmagadora maioria, é se descapitalizar, e não é isso. Você chega no seu primeiro milhão, você tem que começar a investir para fazer mais dinheiro. O difícil foi chegar no primeiro, depois que tu chegou, você já tem uma visão melhor. E nunca se descapitalizar. Existem vários meios para você não se descapitalizar. Para você fazer aquele dinheiro trabalhar para você, para um dia sim você chegar na independência financeira. De forma sólida e concreta. Sem correr grandes riscos. Entendeu? Que não tem só quanto mais risco, mais dinheiro. Não, cara, calma aí, não é bem assim. De fato, tem coisas que são mais arriscadas. Mas eu vejo um grande risco é você entrar num projeto inicial, mas, pô, você tem como validar se esse projeto é real. Tem realmente possibilidade de chegar. Não é você chegar e apostar em qualquer coisa e sair por aí, entendeu? Ah, tô correndo um mega risco. Não, não é assim. Então, existe toda uma consciência que tem que ser trabalhada, que tem que mudar, tem que se ter uma finalidade, um objetivo, entender o que é uma finalidade, entender o objetivo, como se segue, criar suas metas, analisar se o projeto está criando as metas, se desenvolver. A título de curiosidade, né? A título de curiosidade, eu estava estudando, né, sobre as pesquisas, né, do projeto NAC mesmo. Eu me deparei com uma seguinte situação que eu falei, eu nem ia ler, mas aí eu fui ler, né? Fui ler o artigo, como auditor, é normal, né? Eu fui ler o artigo e o artigo dizia assim, que foi aplicado um golpe.
que o cara mandava uma mensagem para as pessoas falando que se a pessoa mandasse R$ 20 de Pix para ele devolveria 500. Aí tu fala, pô, quem caiu nisso? Gente, muita gente caiu nisso. Muita gente caiu nisso. Sabe por que caiu? Porque quando você entrava em mensagem ou para xingar ou para falar alguma coisa, o cara respondia que o que acontecia? Ele ia pegar esse dinheiro de um cartão ou da conta de uma senhora que não sabia nem mexer na internet, mas que o banco, entendeu? Ia devolver esse dinheiro para a senhora. Então, é aquilo que eu falo, claro, né? Eu nunca faria uma coisa dessa, mas, enfim, muitas pessoas acreditaram. Acreditaram. Iam cometer fraude junto com o cara. Que era uma coisa já. É aquilo que eu falei, às vezes não é nem pessoas ruins, né? Pessoas, às vezes, num desespero ou por causa da mentalidade, né? Do jeitinho fácil, do macete, caíram. E o pior é que eles não podiam nem na polícia falar nada. Até falar o que pro delegado? Ah, não, o cara falou que se eu mandasse R$ 20, ele me dá R$ 500. Mas por que tu fez isso? Ah, porque eu ia ajudar ele a fraudar uma senhora. Ele usou mecanismos chaves para manipular as pessoas. Um conselho que eu dou: tudo aquilo que chegar até você proposta e te causar estranheza de cara, provavelmente estão sendo usados mecanismos de manipulação para fazer você cair naquele golpe. Provavelmente. Eu sei que parece absurdo, mas esses caras são treinados, esses vendedores de curso online, esses caras são treinados para utilizar essas chaves para levar as pessoas a cometerem erro. Eles conhecem bem o comportamento, principalmente aqui da galera do Brasil. Claro que cada lugar vai ter um comportamento, né? Cada cultura, né, tem. Mas os caras já são treinados nessa cultura, treinados nesse comportamento para te levar ao erro. Então, sim, tem que se quebrar isso. Inclusive, durante esse curso, os que seguirem, né, os outros cursos, vão até. Vou falar algumas coisas que as pessoas vai até ficar com raiva de mim, não vai saber nem por que vai estar com raiva de mim, porque são mecanismos que já estão na mente dessa pessoa, que já estão ali enraizados. Muitos culturais e muitos que foram colocados por grandes empresas até, né? E você vai acabar sentindo até raiva de mim em algum certo momento. Mas por que eu estou com raiva? Ele está falando uma coisa que é verdade. É porque isso já está dentro de você, já se tornou automático. E sim, se você quer chegar a algum lugar, não só, digo, com criptoativos ou como qualquer investimento, ou até na sua própria vida, você tem que acordar, tem que se livrar desses mecanismos. Então eu espero vocês então na próxima aula, tá? Até já.